Estamos presenciando a morte de Monkey D. Luffy? Será que não apenas essa luta contra Imu, mas toda a jornada em busca de encontrar o tesouro One Piece e de se tornar o rei dos piratas terminou? Vem comigo, que nós vamos descobrir tudo isso juntos. O capítulo 1188 de One Piece, intitulado Vazio, está entre nós. E o capítulo já se inicia de modo incrível, com o que aparenta ser o primeiro contato entre Imu e Joy Boy. Por meio de uma ligação de Dendemushi, um descobre o nome do outro. O que aconteceu em seguida não sabemos, mas só de descobrirmos esse momento de apresentação entre esses dois gigantescos personagens já faz com que esse seja um capítulo muitíssimo importante. Como de costume, não vemos o seu rosto com clareza, apenas uma feição de seu sorriso, um sorriso que me lembra muito de Luffy. E pelo visto, também fez Imu relacionar um ao outro, já que essas memórias vieram à sua mente por conta do jovem pirata. Mas essas memórias não chegam a ser bem-vindas, tanto que Imu não perde tempo e emenda um soco com o braço imbuído de sua energia negra, que também causa uma grande explosão em Luffy. Esse golpe em específico é impossível de não se relacionar com os golpes utilizados por Luffy em seu modo Snake Man. Não é a primeira vez que conseguimos traçar paralelos entre Imu e Luffy, e esse é mais um deles. Não sabemos ao certo como funcionam os poderes de Imu, mas está cada vez mais certo de que são uma versão sombria e obscura dos de Nika, tendo uma total liberdade para criar qualquer coisa com base em sua imaginação. Mas, ao contrário do Deus do Sol, Imu possui uma imaginação bem maligna e perversa. Percebendo essa vontade toda de acabar com a luta tão rapidamente, Luffy não fica parado. Parte para cima do Rei do Mundo e com o Gomu Gomu no Majin, ele se transforma em um gigantesco gênio da lâmpada, jurando que não deixará que a morte de Loki seja em vão, por mais que o próprio Loki de longe grita que ainda está vivo. Mas talvez o melhor fosse ter ficado calado, pois Imu, percebendo que não terminou seu trabalho com o príncipe dos gigantes, atira algumas de suas bombas de sombra em sua direção. Por sorte, Jinbe consegue parar as explosões com seu Karakuza Seiken. Sobre esse momento, preciso dizer que estou surpreso, de um modo bom, óbvio, de que o Jinbe tenha parado um golpe de Imu. O Haki do Conquistador que Zoro e Sanji passarão a utilizar dará a eles um enorme power-up, mas sem isso, Jinbe não ficaria nem pouco atrás deles. E por mais que o Oda utilize bem pouco, em todos os momentos que foi solicitado, Jinbe foi bastante útil. Mas ao mesmo tempo, fico triste que até ele esteja tendo uma importância nesse arco, é quando o Soap só aparece para fazer perguntas imbecis. Claro, ainda temos muitos capítulos pela frente. Muitas coisas podem acontecer e existem diversos cenários e possibilidades para que ele brilhe. Mas depois de Zoro em Wano e Frank em Egghead, o Soap também ser escanteado em Elbaf, no que deveria ser o seu arco, seria para lá de decepcionante. Voltando ao capítulo, enquanto isso, Brook e Frank se concentram em retirar Gunko de dentro do cubo de gelo enorme que Ratatosk o prendeu, mas que agora está a descongelar. Imu, de longe, ouve o homem com cabelo de afro chamar Gunko de Shuri e entende que ele só pode ser alguém ligado ao passado da antiga princesa. Pela cara de preocupado que o fez, eu fico tentado a imaginar que isso possa ser um problema. Talvez recordar de seu passado, de pessoas que foram importantes na sua vida, deixem o contrato de demônio mais fraco, tendo em vista que ela salvou Brook e seus companheiros em certo momento. Gosto disso, pois pode se conectar com o que aconteceu com o século perdido, sendo apagados da história. E Mu talvez possa fazer isso com seus servos, apagando parte de suas vidas e as reescrevendo. Continuando a luta, Luffy manda golpes enormes revestidos de Haki do Rei e do armamento contra Imu, mas eles não são suficientes para causar nenhum dano. Em meio a toda essa diferença de poder, a única coisa que Luffy realmente pode fazer é fugir. Correr
se esquivar das bolinhas demoníacas. Mas as lembranças de Joy Boy realmente deixaram Imu sem paciência. Invocando de dentro de suas sombras a lâmina do vazio, a espada parece ser capaz de retirar a vida de tudo que está ao seu redor, fazendo com que árvores gigantescas murchem em instantes, e afirmando pela última vez que Luffy não pode ser Joy Boy. Imu atravessa seu peito com a espada. Com esse golpe brutal, o capítulo termina, e demoraremos mais algum tempo para saber qual será o futuro do nosso protagonista. Mas até lá, podemos teorizar muitas coisas. Sabemos que quando um Cavaleiro de Deus morre, Imu recebe danos massivos, pois, teoricamente, eles são imortais apenas porque estão emprestando o poder de Imu. Se Sandy e Zoro conseguirem matar Somers e Kiriman, ou pelo menos derrotar eles de modo que percam a consciência, é bem provável que isso teleporte Imu de volta para Mary Joyce, ou pare temporariamente. Joy Boy conseguiu que Imu ficasse de joelhos por conta do uso de Haki do Rei, e Zoro e Sandy pretendem utilizá-lo a partir de agora. Claro, os dois não estão nem perto do nível de Joy Boy, nem mesmo Luffy está, como diz o próprio Imu. Mas não precisamos deixar Imu de joelhos, apenas acabar com seu tempo longe do Castelo Pangeia. E no meio disso, ainda temos Gunko. Ela tem uma importância sem igual para Imu, principalmente agora que sabemos que ela tem poderes oculares que chamaram a atenção do Rei do Mundo. Logo, a próxima ação dele deve ser ir em direção à ex-princesa, garantindo que ela não seja salva. E nesse ponto, podemos ter uma abertura, um raio de esperança. Se Mu tiver que retornar a Mary Joyce por ter alguns de seus cavaleiros derrotados, e assim enfraquecendo seus poderes, e acabar não conseguindo levar Gunko com si, ela poderá voltar a ser Shuri. E agora, Chapéu de Palha possuirá uma arma contra Imu. É pouco, e não será o suficiente para derrotá-lo, mas é um início para podermos compreender melhor quem é essa figura que se senta acima até dos Gorosei e dos Tenubitos, além de salvar Shuri. Um detalhe que chamou bastante a minha atenção foi essa arma que Imu utilizou contra Luffy. Ele estaria utilizando as armas que pertenceram aos 20 reis originais? Ou ele simplesmente cria isso tudo com sua fruta, assim como Luffy faz em certos momentos? Essa pergunta eu acho que só teremos uma resposta bem pra frente, quando formos sabermos tanto de Nika quanto de Imu. Mas fica aí a teoria que eu particularmente gosto bastante. E para finalizar, afinal, o que vai acontecer com Luffy? Bom, já adianto que não acho que isso seja apenas seu haki da observação e no próximo capítulo ele vai desviar do golpe. Luffy ficou desviando de golpes mortais de Mu esse capítulo inteiro. Não faz sentido mostrar isso agora. Mas, se Luffy tomou o golpe, ele irá morrer? Claro que não. Luffy é o protagonista, então a história não vai continuar sem ele. Mas, e se ele só morrer para despertar sua fruta? Como aconteceu na luta contra Kaido, só que indo mais além. Bem, essa possibilidade realmente existe. E talvez vá acontecer. Não exatamente deste modo, mas como uma forma de trazer à tona mais um pouco dos poderes de Joy Boy e Nika. Eu, particularmente, não gosto tanto dessa opção. Queria ver isso mais na frente, quando os dois se encontrarem para uma luta definitiva. Mas o tempo corre. Precisamos de respostas sobre essa fruta do Luffy o quanto antes. E não tem ninguém melhor para nos dar elas que o Mu. Sim, também existe a opção de o Chopper curar o Luffy e a jornada continuar normalmente. Mas acho que depois da aparição do rosto de Mu-sama, as coisas vão realmente mudar em One Piece. E uma dessas coisas deve ser o Luffy. Acredito que estamos muito próximos de ver ele tomando consciência do que é, na realidade, a sua fruta da borracha. Não sei como isso será, e para falar a verdade, tenho até um pouco de medo desse momento. Mas ele precisa acontecer, e talvez agora seja a hora certa. Mas e vocês? O que acham que vai acontecer com Luffy? O famigerado Dark Nika vai surgir? Deixem tudo aqui nos comentários. Se gostou do vídeo, deixe o like e compartilha. Não esquece de se inscrever no canal que ajuda demais. É isso. Eu me despeço com um abraço tão grande quanto foi esse Luffy gênio da lâmpada. E até a próxima.